Bora, fiel, se liga na Renata Royal analisando os lances polêmicos dessa partida, hein? O anulado do Atlético, o pisão do Vitinho e o pênalti lá, que pra mim foi fora da área do Mateuzinho. Se liga só, tá muito bom esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou desses lances polêmicos, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos com Renata Ruel, que chega ao Sport Center pra falar dos lances polêmicos. Chega mais, Rê. Um Corinthians e Atlético Paranaense cheio de polêmicas, começando pelo gol anulado do Atlético Paranaense. Há infração sim, há uma falta, é um tranco, uma carga nas costas, não é uma disputa legal, não é uma disputa leal. Errou o árbitro no campo em dar gol legal, mas o VAR acerta em sugerir revisão, porque é uma roubada de bola no início da jogada e por isso a falta depois foi bem marcada e o gol bem anulado. Depois nós temos o lance do Vitinho no Dudu. O Vitinho vai com a trava da chuteira na panturrilha do adversário e faz um movimento contínuo até o chão, pisando no adversário. Ele assume o risco de machucar o adversário. Jogo brusco grave, cartão vermelho. Errou o VAR em não sugerir revisão nesse lance. E aí o árbitro não expulsou o jogador. Para mim esse foi o erro da arbitragem no jogo. E ainda teve o pênalti a favor do Atlético Paranaense. Mão na bola, né? Bola na mão. A gente tem a questão que o jogador estava correndo e o braço um pouco para trás. A arbitragem brasileira, ela não costuma analisar se era um movimento natural ou não. Ela olha se o braço estava afastado do corpo, ampliando o espaço corporal. Como estava, a arbitragem brasileira costuma marcar pênalti. O dentro e fora da área é muito complicado, porque você não tem uma câmera naquela linha. Então a imagem sempre vai ter um ângulo diferente. E quando você não tem uma imagem conclusiva, se mantém a decisão do campo de jogo, que foi que o toque ocorreu dentro da área. Por isso a marcação da penalidade foi mantida mesmo depois do árbitro ir até o VAR. Obrigado, Rê. Então, a Renata Ruel analisando, o Atlético tem razão em reclamar da expulsão do Vitinho. O Viveiros faz um golaço, né? E tremendo gol que ia dar uma esperança pro Furacão, mas teve falta no começo da jogada. Quer comentar algum desses lances, Elton? E se o Viveiros faz o gol, né, Edu? Talvez eles sobreviverem ao jogo, mas não aconteceu. Eu acho o lance do pênalti é um lance bem ali, acho que fica a marcação do campo, né? Porque é muito difícil ver se o braço realmente está dentro ou fora da área. Mas eu tô com a Renata com relação aos dois lances. A arbitragem foi, digamos, personagem, né? Principalmente do lado do Atlético, a gente ouviu, inclusive, o lado do Atlético falar da arbitragem, e eu acho que teve esse lance do pênalti que é bem complicado, e o árbitro ali fica pedindo outra imagem, inclusive, mas eu acho que no caso específico do possível cartão vermelho, Edu, aí eu acho que mereceria uma expulsão, né? É um pisão ali realmente que poderia ter causado um cartão vermelho e deixado o Corinthians com um jogador a menos. Mas eu acho que a arbitragem influenciou menos do que as reclamações foram mostradas depois do jogo. Mas de fato foi uma arbitragem que poderia, e é a arbitragem padrão do futebol brasileiro, poderia ser e pode ser muito melhor. Vamos ver para as finais, né? Semifinais e finais que aconteceram depois do Campeonato Brasileiro, quando esses caras já estarão livres do Brasileirão. Vamos ver quem serão os escalados para esses 4 jogos decisivos, né? Para os 2 da semifinal e, aliás, para os 4, né, da semifinal e para os 2 jogos da final. E falando do Corinthians, lembrando semifinais e finais em dezembro, o Corinthians pode melhorar. Porque hoje o Garro tá voltando, até que jogou bem. O Yuri ainda estava no banco, entrou só no segundo tempo, voltando de contusão. E o Memphis jogou para dizer que jogou também, né? Porque ele estava voltando de 2 jogos da seleção holandesa, se tornou o maior artilheiro da seleção. Foi para não ter reclamação de novo não quis jogar e tal. Sentiu uma contusão no final do primeiro tempo, que esteja tudo bem com ele. Como o André Hernan trouxe a informação, aparentemente tudo ok com ele, sentiu as pernas pesadas, nada mais do que isso. Tava no banco, até sem tratamento de gelo. Vamos lá, vamos dar uma olhada então na situação da Copa do Brasil neste momento. Lembrando, as semifinais só em dezembro, após o Campeonato Brasileiro ser encerrado. Então vamos lá. Amanhã temos um encontro entre Atlético e Cruzeiro, na casa do Cruzeiro, né, que venceu o primeiro jogo por 2-0, esse jogo no Mineirão. Os corintianos estarão de olho, porque estão só na espera
depois de vencer novamente o Atlético Paranaense, 1-0 em Curitiba, agora 2-0 nesta quarta em São Paulo. Também nesta quinta tem Botafogo e Vasco no Newton Santos, depois do empate em 1-1. O bicho pega nesse clássico. E aí tivemos no Maracanã uma boa vitória do Fluminense, 2-0, 2-1 no placar agregado. Então o Fluminense assiste o duelo carioca para ver quem vai encarar na semifinal. Este é o panorama da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos para a Neoquímica Arena. A Mariana Becker acompanhou a vitória do Corinthians. Guinegão decisivo, marcando mais um gol, né? 4 gols em 5 jogos. O moleque tá espetacular, ajudando demais o Timão. E conta pra gente como foi a noite de futebol de Copa do Brasil. Tudo bem, Mari? Boa noite. Boa noite, Edu, amigos ao Fã de Esporte que nos acompanha. É isso, a gente viu uma noite em que nada deu certo pro Atlético e que tudo contribuiu aí pro Corinthians. Teve polêmicas de arbitragem, Atlético saiu na frente, mas teve o gol anulado, aí perdeu um pênalti no segundo tempo e aí também viu a defesa falhar pro primeiro gol do Garro aí do Atlético e do Corinthians, e aí na segunda etapa o Guinegão fecha o placar, né? Como eu disse, o Atlético ainda teve a oportunidade num pênalti e Benavides acabou errando aí a penalidade. E aí teve toda essa polêmica com a arbitragem, porque no primeiro gol ele foi no VAR para anular o gol do Viveiros, e aí na segunda etapa também teve um lance que o Atlético reclamou bastante, que foi o pisão do Vitinho aí na panturrilha do Dudu, e teve bastante reclamação dessa parte de arbitragem. Mas o Corinthians acumulou aí a 100ª vitória na Copa do Brasil, 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido até agora. Hugo Souza, que estava na seleção brasileira até ontem, chegou de madrugada e aí ainda pegou o pênalti, defendeu essa penalidade aí. Ele que é conhecido por defender penalidade, foi a 8ª penalidade que ele defendeu esse ano pelo Corinthians, né? A 5ª só esse ano. E vale lembrar também aí um detalhe: o Memphis deixou o campo no primeiro tempo ainda, sentiu a perna pesada, a coxa ali, e aí acabou saindo ainda na primeira etapa. Esse 4º ano consecutivo, então, que o Corinthians avança à semifinal da Copa do Brasil. E aí a gente ouviu aqui os personagens do jogo, o Dorival falou sobre a partida e também o Patrick falou sobre a arbitragem. Vamos ouvir. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo dada aí uma oportunidade que talvez ainda não tenham tido, né? Uma condição real de se apresentarem ao seu torcedor, mas que vem sendo preparados aí para que daqui a pouco possam começar a aparecerem com um pouco mais de frequência. Eu acho que isso tudo aí, para mim, é um diferencial. Eles perceberam o quanto é necessário a entrega, a preocupação e a concentração em treinamentos para que esses resultados apareçam em campo. E eu acredito que isso vem acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas, acima de tudo, por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso sim é uma diferença e tem feito aí com que a confiança aumentando, você melhore individualmente a sua entrega em campo, consequentemente, coletivamente, você vai ganhar bastante, é o que tem acontecido. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte, um elenco um pouco mais composto, para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro, e isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meias e atacantes que estejam atuando. O importante é que nós, mais uma vez, estamos aí numa semifinal de Copa do Brasil. Isso daí, para mim, tem um peso e um valor muito grande. E para mim, ter atingido aí pela 7ª vez uma semifinal é um resultado muito importante. Com relação ao Memphis, ele sentiu. Espero eu que não seja nada sério e que ele possa estar recuperado aí o mais rápido possível. O resultado não é aquilo que a gente esperava. A gente pede desculpa pela nossa eliminação, para a nossa torcida, mas
o resultado em si não mostrou o que foi as partidas. O Corinthians é uma grande equipe, né? É uma grande equipe. Se você analisar a cronologia das duas partidas, o Atlético mostra mais coisas positivas do que defeitos. Mas a gente está mais fortalecido do que antes porque o adversário é forte, a gente joga com uma dificuldade muito grande do estádio, do externo, da interpretação de arbitragem que para o Atlético é sempre mais complicado, é sempre, toda vez que o quarto árbitro via, falou assim, não, ele vai interpretar, eu já sabia, pode interpretar o que quiser que vai ser contra. É isso então, Edu. Na próxima rodada aí, o Corinthians, o próximo compromisso dele é pela Série A do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense. Já o Atlético agora foca totalmente na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um jogo decisivo agora contra a Chapecoense, confronto direto aí em busca pelo acesso, e aí enfrenta a Chape na terça-feira e foca completamente agora. O Atlético que já vinha falando, né, que o foco era na Série B pelo acesso e não priorizava a Copa do Brasil, tanto que hoje o Atlético entrou com um time misto e aí acabou perdendo e caindo fora da Copa do Brasil. Tá bom, Mari, muito obrigado pelas informações. É isso, acabou fazendo um jogo honesto, né? O Atlético Paranaense que vem galgando posições, como diria o outro, na tabela da Série B. Vamos dar uma olhada nos números da partida. A vitória do Corinthians por 2-0. Timão na semifinal de novo, hein? Que coisa! O Corinthians passando por momentos complicados, fora de campo, mas na Copa do Brasil tá lá de novo com 61% de posse de bola contra 39% do Furacão, 9-5 em finalizações, 3-2 no alvo, grandes chances, a gente tem um empate aqui, 2 para cada lado, e ações na área rival também empate, 15 para cada um. Ô, seu Elton, volta aqui, por favor, vamos conversar. Eu concordo com que o Furacão poupando jogadores, com o Odair Hellmann suspenso, teve uma atuação digna. A gente vai falar já dos lances de arbitragem, né? Mas, falando da partida, tivemos ali o Corinthians com 3 zagueiros, o Angeleri, um deles, né? O André Ramalho foi uma perda de última hora, uma ausência de última hora. Um Corinthians com bons momentos também em campo, né? Sim. A Mariana trouxe aí o contexto, né, do que foi o jogo e ouvimos os personagens, e entrando um pouco no que esses dois personagens, né, particularmente os técnicos de Atlético e Corinthians, Fábio Moreno aí como o técnico ali no campo e o Dorival no Corinthians. Primeiro que o Dorival partiu dessa formação de 3 zagueiros, porque no jogo de ida o Atlético se fechou com praticamente um 5-4-1, não é, Edu? Jogou também com 3 zagueiros, 2 laterais que não subiam tanto. A gente trouxe, inclusive, né, o contexto do jogo de ida, na oportunidade, os 2 laterais do Atlético não subiam ao ataque. Então a intenção de ter 3 zagueiros era liberar os alas, o Matheus Bidu por um lado e o Mateuzinho por outro. Os 2 jogadores com muita liberdade para encostar nos 2 atacantes, né, o Memphis e o Guinegão. Só que a gente partiu de uma espinha dorsal que funcionou muito bem no Corinthians, e eu vou começar da frente para trás. O Guinegão, né, grande destaque do jogo, 1 gol e 1 assistência, acabou sendo importantíssimo para a construção do placar. Rodrigo Garro, idem, né, 1 gol e 1 assistência, e eu acho que é uma notícia muito boa, né, o Garro voltando a ser um cara de articulação, e a gente vai ver, inclusive, os números dessa espinha dorsal, que é o Guinegão, né, trazendo aí, que conseguiu, nesses últimos 5 jogos, ser um cara substituto à altura do Yuri Alberto, e a gente tá falando de um garoto, porque ele tem 4 gols, e nesses últimos 5 jogos foi quem mais marcou com a camisa do Corinthians, 5 participações em gols, porque com a assistência de hoje, né, ele completa esse quinteto de participações, 9 finalizações e 4 no alvo, e aí só é o segundo do elenco, né? 2,3 finalizações para marcar um gol, o que é um índice de eficiência muito alto. É quase um gol por jogo, né? 102 minutos, quase um gol por jogo. E um cara que entra muito na área, né? Ações na área rival, primeiro com 16 nesses 5 jogos, o que dá uma média aí de quase 3, né? Um pouco mais de 3 ações na área rival por jogo. Então,
A gente está falando de um time que tem esses dois elementos, né? O Guinegão e também o Garro. Mas eu vou acrescentar também, Edu, quando você tem goleiro, é outra coisa, né? O Hugo Souza também acabou sendo importante. Foi um cara fundamental na construção do placar. Conseguiu pegar um pênalti, mais um pênalti, como trouxe a Mariana Beck. É o seu 8º desde que chegou ao Corinthians. Então acho que foram 3 caras importantíssimos para construir esse resultado no agregado, né? De 3-0 contra um Atlético que se defendeu muito, né? Com uma linha de 5, tanto que o Esquivel, que é um lateral esquerdo, estava jogando de zagueiro, um zagueiro pela esquerda. Os dois atacantes, né? O Viveiros deu até muito trabalho à defesa do Corinthians, conseguiu fazer um gol numa jogada individual que acabou sendo anulado pela falta do Maicon. E um Atlético que tentou, batalhou. É um time que está priorizando a Série B, por isso o Corinthians despontou como favorito nos 180 minutos, mas precisava colocar isso em prática e colocou, Edu, garantiu classificação para a semifinal. E não vamos descartar o Corinthians na Copa do Brasil. Primeiro porque é o Corinthians, segundo porque o técnico do Corinthians conhece muito bem essa competição, que é o Dorival Júnior. É isso. Claro que tem um componente ali meio de sorte, né? Porque o Negão, ele acaba entrando no time. Aliás, me lembra de Alcione. O seu Negão tirar o chapéu. Você creu, né? Tá o creu, né? O Guinegão. Agora, ele é um menino de 18 anos, né? Que foi por necessidade que acabou o Dorival usando, né? O Yuri até estava à disposição hoje e acaba entrando no segundo tempo, né? E o Guinegão caiu muito bem, aproveitou a chance de uma forma sensacional, a ponto de o Corinthians prestar atenção e renovar o contrato dele para não perder como perdeu outras joias da base, né? Que é um vacilo tremendo. Então, a boa notícia é essa, né? Ele aproveitando, e o Yuri pode voltar com calma para voltar a jogar normalmente no time do Corinthians, sem aquela pressa, tem que voltar porque não tem ninguém. E o Guinegão botando no banco o Romero, né? O maior artilheiro da Neoquímica Arena, também o Thales Magno, né? Então, foi o personagem nos últimos jogos. Vamos ouvi-lo, então. É muito gratificante para mim, fico muito feliz por esse reconhecimento. Acredito que em curto prazo ainda, todos os carinhos dos torcedores, somente agradecer. E acredito que a classificação não foi só minha também, foi de todo o grupo. Todos eles, né? Mas como você especificou, o Yuri, que a experiência de tudo que ele já viveu aqui dentro do clube, como fora também. Eu acho que isso é muito bom pra mim. Eu pego todas as coisas que ele fala, seja no treino, no jogo, inclusive hoje também no vestiário, antes de começar o jogo, ele falou coisas que eu posso fazer, me motivou. Então acho que isso é muito importante também pro meu crescimento. Cara, acho que é uma disputa sadia. Eu acho também ele tem anos à frente de mim. Acho que ele é um cara muito bom, entendeu? Gente boa também, não só dentro das 4 linhas como fora também. Vai ser uma disputa boa e essa dor de cabeça aí eu vou deixar pro Dorival. No pênalti ali eu fiz meu trabalho, graças a Deus. Eu fui feliz ali em acertar o canto. Graças a Deus a gente conseguiu chegar a tempo, conseguimos descansar, conseguimos tá apto para jogar, né? Então tenho que agradecer ao presidente, o Fabinho, que fizeram todo o esforço aí para me trazer o mais rápido possível. E eu acho que eu paguei o jatinho aí com esse pênalti defendido. É um prazer estar sempre servindo a seleção, então eu vou trabalhar para que eu possa continuar indo. E se jogar ou não, independente de qualquer coisa, o importante é estar sendo lembrado, é estar sendo convocado, estar junto do grupo, estar fazendo parte do elenco. A gente tem uma Copa do Mundo daqui a pouco tempo, então é importante trabalhar para que eu possa me firmar lá cada vez mais. E mesmo jogando ou não, acredito que sem jogar eu ajudo a elevar o nível de quem está lá, elevar o meu nível também. Os treinos são de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Estava em La Paz, no banco de reservas, com a seleção brasileira. E nesta quarta, um dia depois, já estava na Neoquímica Arena e defendendo o pênalti. Então, olha só, desde que ele chegou ao Corinthians, em tempo normal, 15 enfrentados, ele pegou 4. E em disputas de penalidades, ele teve 11 pênaltis contra e defendeu 4 também. Eu lembro quando a gente jogando e tinha goleiro bom, o cara fechava o gol e falava, tem goleiro aqui, cara, tem goleiro. Pois é isso. Bom, isso foi uma análise também da Roel sobre os lances polêmicos, né? O primeiro gol ali do Atlético Paranaense anulado
Não tem nem o que falar, né, cara? O cara dá um tranco. Na hora eu não cheguei a perceber, até fiquei bravo pra caramba ali na hora do gol. Falei, vixe, ferrou. O cara lá, o atacante do Atlético Paranaense, provocando a torcida do Corinthians, achando que é o Cristiano Ronaldo. O cara mandando, eu tô aqui, não sei o que lá. Os caras estão na Série B lá, nem se pá, nem vão subir pra Série A. E o cara quer meter essa marra aí. Aí anulou, ficou com cara de bunda, continuou 0x0. Aí, cara, esse lance do Vitinho aí é pra ter sido expulso mesmo, cara. Mas eu acho que, cara, ele não teve a intenção de querer pisar na panturrilha do cara. Pra mim, ele foi pisar na frente do cara pra tomar a frente. Só que ele acabou pisando. A burrice dele foi ter continuado no pisão, cara. Se ele pisa e tira. Mas, cara, o jogador de futebol às vezes é muito burro, né, cara? Que custa você tirar o pé, mano? Quem joga bola sabe que dá pra você tirar força ali e tirar o pé, mas não dá pra entender. E o Mateuzinho ali, pra mim, tá fora da área, cara. Pra mim, tá fora da área, não foi pênalti. Se tivesse dentro da área, seria pênalti realmente, mas pra mim foi fora da área, cara. E tem vários ângulos, teve foto aí que o pessoal já tá postando na internet aí que tá fora da área, tá muito fora da área. Então aí disso os caras do Atlético não choram, né? Engraçado. Aí o cara falar que na coletiva ali do Atlético ali que o resultado não mostra isso, né? A classificação do Corinthians, vai chorar, mano. Na moral, vocês estão na Série B aí, na metade da Série B, vão ficar, se pá, mais um ano na Série B e quer meter essa aí. Timinho fraco demais, mano. Fraquíssimo, fraquíssimo. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.